Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu vou introduzir aqui algumas coisas para dar uma mediada assim, né? no evento. Então eu tenho que falar umas coisas que são importantes, né? Que esse evento é a contrapartida do projeto Paciência Gera Gentileza, quarta edição, o Mosaico como Arte Urbana, contemplado pelo edital público número 3 de 2023, BH Múltiplas Artes e Culturas, parte da Lei Paulo Gustavo. Tá? E aí, para essa roda aqui, a gente conta com a participação da Luciana Campos de Faria, que é arte educadora e pesquisadora das interfaces entre arte e saúde mental, da Maria Vasconcelos, artista têxtil, psicóloga e psicanalista, pesquisadora do bordado livre e da criação coletiva, e da Eliette Bodione, artista mosaicista com longa trajetória e arte educadora. Depois elas se apresentam melhor, assim, é só para dar uma introduzida, tá? E conto aqui com as minhas colinhas. Bem, o que é o Paciência Gera Gentileza? Eu acho que muita gente aqui que nos participa das oficinas sabe um pouco, sabe bastante, que a gente fala muito, mas o Paciência Gera Gentileza é um projeto que foi criado em 2019. O Juan chegou para mim com essa ideia, falou assim, vamos escrever para um edital. Eu tenho essa ideia porque ele já fazia mosaico, viajava fazendo mosaico. E aí eu falei assim, beleza, você me ajuda a escrever? Eu falei assim, bora, vamos. Aí a gente começou em 2019, a gente foi contemplado pelo edital Gentileza, por isso se chama Paciência Gera Gentileza, para puxar um pouco a sardinha. Primeiro a gente fez no Centro Cultural Venda Nova, não sei se tem aí ali. Aquele ali? A gente fez de uma forma bem rudimentar, assim, com ferramentas que, enfim, que a gente tinha, com o dinheiro que a gente tinha. A gente fez com jovens, foi um mural coletivo, a gente não fez só nós dois, né? E a gente fez com jovens que estavam cumprindo medida socioeducativa da Semiliberdade, pela Semiliberdade. E beleza, aí começamos e tal, aí rolou a pandemia, né? A pandemia, aquele negócio todo, a gente não conseguiu dar continuidade, obviamente, por motivos óbvios. Só que aí em 2022, já numa alguma abertura, né? A gente fez o nosso segundo mural coletivo, que foi no Centro de Saúde Goiânia. Isso. Aí foi uma construção que foi assim. A gente pensou, nossa, tá rolando pandemia e olha, muita gente assim, pelo menos galera mais progressista, etc, viu quanto o SUS era importante. Quase, né, tinha aquela máquina genocida, né, do governo Bolsonaro, e ao mesmo tempo o SUS segurando muito a onda. E tão importante assim para depois, na época das vacinas e tal, no atendimento da galera que com Covid, tudo isso, a gente pensou, não, vamos fazer aí uma interligação entre o mural, o mosaico, a arte urbana e a saúde, né? Pensando que os centros de saúde estão em todas as regionais, qualquer lugarzinho a gente vê. Na cidade tem um centro de saúde, né? Pode não ter, como a gente falava, assim, pode não ter uma praça, pode não ter até um centro cultural, mas tem um centro de saúde, como é uma diretriz do SUS assim, no Brasil. E a gente fez, até conhecemos a Eliette no Goiânia. 2023 a gente fez simultaneamente no Centro de Saúde União, Dom Joaquim e Jardim Vitória, né? Nos 3 centros de saúde. Também nas fachadas, né? Nas fachadas do Centro de Saúde. Lembrando que é uma arte urbana, então a gente sempre faz para fora. E agora, a 4ª edição, fizemos primeiro na ASMIG, que é a Associação dos Surdos de Minas Gerais. Fizemos lá com apoio da instituição e com apoio, né? Com apoio do pessoal que convive lá dentro e tal, que se utiliza do espaço, que são, em sua maioria, pessoas surdas. Aí foi uma experiência super bacana. E agora, no Centro de Saúde Novo Arão Reis, e começamos no Ouro Minas,
como vocês, boa parte aqui, participaram também, estão participando, né? E é isso. O que eu acho que é importante, até para passar a palavra para as nossas convidadas, que eu acho que tem assim, é meio que a gente foi percebendo durante as edições que a gente ia meio que juntando numa teia, assim, várias coisas diferentes. Arte, porque é arte, né, é um mural, só que arte e educação, porque tudo se faz a partir de oficinas. Saúde, a gente acaba fazendo tanto saúde, falando do SUS, quanto também saúde mental, pelos próprios benefícios. Eu acho que o mosaico traz, assim, é algo que precisa de muita concentração, levar o tempo de uma forma diferente, né? Desacelerar o tempo, como o Juan gosta muito de falar, e inclusive com a participação agora do pessoal dos centros de convivência, a criação coletiva, porque é um mural feito por muitas mãos. Os murais sempre são feitos por muitas mãos, então digamos assim, a assinatura não é de um de outro, é uma assinatura coletiva. Eu acho que isso é muito legal. A descentralização, porque pensamos assim, como a gente foi fazendo, fazer esses murais em regiões afastadas, descentralizadas dos centros, do centro, né, de Belo Horizonte, que geralmente tem assim, né, geralmente as iniciativas culturais e artísticas, e claro, o muralismo urbano, porque não é só arte coletiva, não é só mural, é urbano também, né? É feito para estar na rua, como geralmente a gente pensa o grafite, o picho, mas também, por que não, o mosaico, né? E juntando tudo isso, juntando assim, isso não foi pensado de primeira mão, assim, a gente foi construindo, e quando a gente viu, foi abarcando tudo, né? Então, a partir dessa introdução que eu fiz aqui, eu acho que a gente pode desenvolver um pouco nas falas das nossas convidadas aqui, as intersecções, né, dentro de tudo isso, e das experiências, das vivências, né, profissionais ou até pessoais delas, enfim. E aí eu passo a bola para quem que eu vou passar a bola? Você que tá mais perto, você. Vamos lá. Juan, você coloca... Gente, que chique esse microfone aqui. Muito chique. Esse microfone pode circular, né? Para todo mundo também participar pode. E até falar. Ouvir, né? Isso. Muito legal. Gente, muito bom estar aqui, viu? Com Paciência Gera Gentileza, com vocês. Eu estava dizendo para a Luciana que eu moro em um bairro da Regional Nordeste, né? O bairro Goiânia, e eu não conheci o Centro Cultural Usina, né? Olha, então a conversa hoje é uma troca mesmo sobre experiências de cuidado, né? E aí, como que eu pensei dessa conversa acontecer? Pode avançar, Juan. O meu convite não é pensar o cuidado a partir da psicologia e da psicanálise. Eu tenho formação em psicologia, eu sou psicanalista, mas eu não queria que a gente fosse por esse caminho, não. Eu tenho em casa, eu sou uma pessoa que ainda consulta dicionário físico. E eu tenho um dicionário muito antigo, da Ruth Rocha, que eu amo esse dicionário. Então, toda vez que eu penso alguma palavra para abordar, alguma palavra diferente que eu quero procurar, assim, eu vou nesse dicionário. Aí hoje eu fui nesse dicionário e procurei a palavra cuidar. Lá tinha, né, cuidar, cuidador e cuidado. E eu escolhi o verbo cuidar. E aí eu achei bem interessante que apareceu cogitar, imaginar, supor e refletir. Eu achei isso assim super interessante. Falei, gente, que interessante. Quando eu penso nesse encontro, né,
do cuidado com a arte, eu penso em abrir possibilidades, espaços de escuta, né? Lá na minha formação, a gente fica se perguntando muito, né? Quebrando a cabeça lá na pesquisa, se perguntando como é que a gente faz para criar espaços para as pessoas falarem, que parece óbvio, né? Mas falar do sofrimento, do que está incomodando, das angústias, né? Das preocupações, às vezes, cotidianas ou de questões mais profundas, não é um caminho, não é tão simples assim, é um caminho, né? É um percurso para conseguir se abrir e localizar, né? E aí eu achei interessante esse refletir, né? Esse imaginar, porque a criação, ela abre para a gente essa possibilidade, esse tempo, né, de introduzir um certo tempo ali na aceleração do cotidiano, na correria do dia a dia, para a gente realmente refletir sobre algumas coisas. Uma outra coisa que eu achei super interessante que eu encontrei no dicionário foi trabalhar pelos interesses de alguém. O que eu venho observando nessa experiência de conciliar, né, a expressão artística com cuidado, é os efeitos, né, que se tem quando você convida o outro a criar, seja de forma individual, no consultório, seja em grupo, né, numa dimensão coletiva, e estar ali com os materiais, com a técnica, né, e com essa abertura a escutar o que vai surgir. É muito interessante observar os efeitos disso. Eu não trabalho com arte-terapia, apesar de respeitar muito, é uma abordagem que vai trabalhar também a escuta, né, conciliada ao trabalho artístico, né? Geralmente a arte-terapia, ela tem uma outra orientação teórica, que é a psicologia analítica e junguiana. Eu trabalho com esse encontro, né, da psicanálise com a arte, com esse encontro aí de pensar o que pode acontecer a partir do momento que se faz um convite a criar. O que pode surgir? Pode surgir algo da angústia de alguém, pode surgir uma descoberta, descobrir algo novo. Eu já vivi experiências, por exemplo, com bordado, né? Que era a primeira vez que as pessoas estavam passando uma linha na agulha. E, gente, é muito interessante ver uma pessoa fazendo algo que nunca fez pela primeira vez, um contexto de criação. Por exemplo, passar a linha na agulha. Eu gosto muito de criar, aproveitar os pontos, os nomes dos pontos do bordado, para trabalhar ali, para relacionar um pouco com questões da vida, né? Então eu brinco muito com o ponto atrás, né? O ponto correntinha, né? Com o ponto alinhavo. E é interessante que no ponto atrás, por exemplo, eu brinco e falo assim, olha, com esse ponto você aprendendo esse ponto, você pode costurar à mão uma calça jeans. E quem costura sabe que é possível, né? Costurar à mão uma calça jeans, consertar, né? E é muito interessante ver o olhar, né? E a expressão de cada pessoa quando se dá conta disso, de que aprendeu algo novo, e não é só aprender algo novo, é aprender algo capaz de promover uma transformação, né? E um outro significado ainda na palavra cuidar no dicionário de Ruth Rocha é o aplicar atenção, tratar, atender, né? E aí eu fico sempre pensando nesses significados, nesse encontro com a arte. Pode passar. E aí eu trouxe esse ponto da arte como experiência, né? Como é que é isso da arte como experiência? Eu comecei a entender, eu sempre falo para o Juan que desde antes da psicologia, eu já queria viver essa experiência, né? Da arte, mas não da arte como eu artista, mas dessa experiência de encontro pela arte, de criar junto, de produzir algo junto, né, e de pensar o que pode acontecer. Então eu sempre penso na arte como experiência. Aquela primeira imagem é uma experiência com o meu filho. Vou me emocionar, né? A gente se emociona, é isso, né? É afeto e a gente se emociona. Mas em casa, nessas experiências com a arte, entendendo como experiências também de fortalecimento de vínculo, de afeto, que eu acredito que é o que vocês vivem muito com o mosaico, né? Eu estava trazendo, por exemplo, o exemplo de fazer algo pela primeira vez. Eu tenho certeza que muitas pessoas que passaram pelo Paciência Gera Gentileza, foi a primeira vez que quebrou uma cerâmica, foi a primeira vez que descobriu
viu que com aqueles cacos era possível construir uma imagem, né? E aí, como é que se dá conta disso, né? De que com os cacos você consegue construir uma imagem. E aí eu fiz uma experiência em casa, que depois eu levei essa experiência para o consultório e fiz ela também com um grupo, que foi essa experiência de transformar o desenho, levar o desenho para o tecido, né? Aí o Miguel, ele criou esse boneco que ele chamou de monstrinho, né? No papel, e aí eu convidei o Miguel a transferir isso para o tecido. Que é interessante que eu vejo isso acontecendo no mosaico. Na semana passada eu fui lá no ateliê e eu vi a Eliette. Peraí, tem duas Eliettes aqui, se seu nome é igual? Elisete e Eliette. Uau, é bem parecido. Eu vi Eliette mostrando para alguns participantes o projeto no desenho, né? Então, os participantes estavam criando ali algo, mas eles estavam vendo no desenho. E pensar que... Vocês conseguem pensar que essa ação, né, esse convite a tirar do papel, né, e trazer para a materialidade, depois isso ganhar uma dimensão maior, vocês entendem que isso é promover cuidado? Que isso tem uma relação com cuidado? Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém quer comentar? Gente, uma conversa, eu tô me sentindo palestrinha. Nunca é verdade. Não. Eu juro. Vamos lá, vamos trinchar isso mais. Gente, nós falando bochicha. Vocês nunca tinham pensado? Agora eu estou pensando isso. Desenvolva. Quero escutar. Porque o centro de saúde é um lugar que a gente procura geralmente. Obrigada. O centro de saúde é um lugar que a gente procura geralmente para tratar uma doença, né? E aí quando você convida pessoas ali para cuidar do espaço, né, para transformar esse espaço, você tira esse lugar de ocupá-lo só quando você está doente. Você começa a ocupar esse espaço, se sentir pertencente, porque você ajuda a construir o cuidado desse equipamento dentro da comunidade. Então não é sentir que é um lugar que você vai só na fragilidade, é você passar ali em frente e falar assim, tá vendo, eu que ajudei a fazer aquele lugar, eu que ajudei a fazer aquele desenho, então eu ajudo a cuidar do equipamento, porque eu tenho uma intervenção nesse espaço, que é uma intervenção a partir do meu fazer, e não ir somente quando eu estou doente, né? Achei isso muito legal. Legal, tá bom. Mas alguém quer comentar algo sobre isso? Sobre essa aproximação, essa relação com cuidado? Eu lembrei de uma conversa, um dia de oficina, né? Que eu participei na oficina lá no Centro de Saúde Novo Arão Reis. E aí, quando vocês trouxeram, né, um comentário, assim, que eu até acho que eu comentei isso com vocês depois, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Como que em muitos lugares, muitos regionais, às vezes o centro de saúde é o local da convivência, às vezes é o local do encontro, né? Em comunidades que às vezes não tem uma praça, não tem um centro cultural, né? As pessoas passam ali para dar um oi para aquele profissional que conhece, que virou um colega, fez um bolo, leva, dependendo dos lugares, né? Fiz ali, assei um bolo, leva um pedaço para aquele trabalhador que está ali, que virou um colega. Então também tem essa rede, né? Que melhor que não fosse assim, né? Que tivéssemos outras opções nos locais, né? Assim, mas acaba acontecendo também, né? E aí quando chega uma intervenção dessa, isso vai configurando de uma maneira, inclusive, mais orgânica, né? Ou mais estética, né? Que uma coisa que vai comunicando, né? Vai ganhando uma proporção diferente. Assim. Mais alguém? Então deixa eu avançar. Eu coloquei também um registro de uma experiência. Não, Juan, pode voltar rapidinho, só para situar que aquele outro registro é uma experiência que eu gosto muito também de fazer com fotografia, o bordado. Eu faço ateliês de bordado em fotografia. Eu convido, né, as pessoas a trazerem fotos, mas eu também gosto de levar imagens impressas, imagens de elementos. Eu sempre busco entender aquele grupo um pouco antes para eu entender o que eu posso levar, que imagens podem fazer sentido
sentido para aquele grupo, e é muito interessante, porque a escolha de uma imagem, ou a escolha, né, da fotografia para ser bordada, já abre caminhos para a palavra, para a conversa, né? Inclusive para poder dizer, para contar as histórias, né? Pode passar. E aí eu trouxe também para compartilhar e articulando com o mosaico, que eu penso então essa experiência com a arte como uma experiência de cuidado, mas também como outras formas de falar o mundo, né? Que é algo que eu tenho inclusive tentado mesmo, feito um esforço com a minha pesquisa, com o meu trabalho, sustentar inclusive no contexto acadêmico da universidade, né? Que às vezes os estudantes têm uma ideia da arte, às vezes romantizada. O que seria uma ideia de arte romantizada? Olha, criar nem sempre é maravilhoso. Criar é desafiador, criar provoca em nós afetos que às vezes a gente não está pronto para lidar. Né? Ao mesmo tempo, criar é também recurso, mas vai ser um recurso para todo mundo? Né? Será que o mosaico é para todo mundo? Será que o bordado é para todo mundo? São outras formas de falar o mundo, mas é preciso também entender, assim, a partir ali das experiências, né, como que vai afetar cada participante, como que vai ser essa experiência para cada pessoa. Ou seja, na psicanálise a gente usa uma palavra que a gente gosta muito, que é o caso a caso, a singularidade, né, a particularidade. Então, nessa minha experiência com a arte, eu não vou pensar a arte de uma forma, essa experiência da criação, né, como recurso para a palavra, de uma forma massificada, igual para todo mundo. Ela vai entender os contextos, ela vai entender as individualidades, e vai buscar escutar essas singularidades. Pode passar? E aí eu trouxe um pouco essa experiência, né? Eu tenho um espaço que eu não gosto de chamar ele só de consultório, não, eu chamo ele de consultório ateliê, que é esse espaço onde eu atendo os meus pacientes, né, no atendimento individual, eu faço alguns trabalhos também em grupo, mas eu não coloquei uma foto de lá, eu coloquei essas imagens do bordado, porque eu acho que elas retratam bem o que eu busco nesse espaço, né, nessa experiência de escuta pela arte. É uma experiência, às vezes, que é construída, né, por cada um que chega, né? Não é uma experiência pronta, não é uma experiência terapêutica. Aí vocês vão falar, como assim não é terapêutica? É porque a gente tem um entendimento, a partir, né, da linha que me orienta, que o terapêutico ele vem depois. Não tem como a gente oferecer uma atividade já deduzindo que ela vai ser terapêutica para alguém, porque ela pode não ser. Por exemplo, bordar em fotografia pode não ser interessante para alguém que vai escolher naquele contexto uma foto que vai fazer voltar lembranças que aquela pessoa talvez não estivesse pronta para lidar com isso. Então, é algo que é construído. O terapêutico ele vem depois, né? É a posteriori, né? Assim, é depois que a gente vai entender como que foi viver aquela experiência, né? Como que foi ali, por exemplo, a experiência com o mosaico. Vamos lá. E ainda falando, repetir a foto sem querer, mas eu trouxe aqui uma aluna que bordou. Eu gosto muito de levar essas experiências para a docência também. Às vezes eu vou trabalhar um texto, eu convido a pensar aquele texto de um outro jeito, né? Então eu trouxe ali uma aluna que bordou essa foto. Pode avançar mais um pouco. Estou terminando, viu, gente? Ali também é uma experiência com um grupo de alunos. São alunos de um estágio, que é o estágio de triagem e acolhimento. São alunos do 4º período, e esses alunos, eu trabalhei muito com eles a arte, para que a arte também fosse um caminho para a realização do acolhimento. A arte foi um recurso para todos os casos que eles acolheram nesse estágio? Não. Porque eu também trabalho muito isso com eles, né? Mas a arte foi uma parte do repertório, né? O acolhimento, para mim, assim, essa escuta inicial, ela é muito valiosa. Acho que é algo que a gente tem na psicologia, em outras áreas também, que precisa de uma atenção, até mesmo nas oficinas, né? Até mesmo no Paciência Gera Gentileza. Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Como que é o acolhimento
né, das pessoas interessadas, das participantes do Paciência Gera Gentileza. Deixar essa pergunta aí para vocês. Ali, só voltando rapidinho, falando dessa experiência na docência, que eu gosto também de conciliar com a arte, eu trabalhei com os meus alunos o texto do Freud, O Infamiliar, que é um texto bem interessante. Depois, quem quiser pesquisar, vocês conseguem acessar facilmente aí na internet, enfim. E aí uma aluna fez aquele desenho a partir eu escolhi o desenho dela justamente para ilustrar, né, para trazer um pouco essa experiência de também pensar a teoria, né, aliada, relacionada, né, costurada também à experiência artística. Pode passar, Juan. Ali é o Ateliê da Escuta, que é um projeto que eu tenho junto com o Juan, né? Foi um projeto que começou na pandemia, com um grupo pequeno de crianças lá no consultório, e a gente começou chamando o Ateliê da Escuta juntando a oficina de desenho, juntando os traços, né? Muito a partir da experiência do Juan com o mosaico, essa ideia de juntar os cacos, a gente começou a pensar juntar os traços, né? Se a gente se reunir para juntar os traços, o que vai acontecer? O que pode surgir? E aí, dessa experiência da oficina juntando os traços, nasceu o Ateliê da Escuta, que é esse trabalho também que concilia arte e a experiência de cuidado, de promoção do cuidado, de escuta. Ali é um grupo de adolescentes que participam. Nós também fazemos com um grupo de crianças bem pequenas. Está sendo uma experiência diferente para a gente, porque a gente tem uma turma do Ateliê da Escuta que participam bebês e crianças até 5 anos, né? Então a gente também tem construído essa experiência aí com eles. Pode passar, tá acabando. E aí eu chego no Paciência Gera Gentileza, e eu queria rapidinho compartilhar, né, como que eu venho contribuindo para o projeto Paciência Gera Gentileza, né? Eu tive a oportunidade de participar um pouco da escrita do projeto em um determinado momento. Esse ponto, né, de relacionar com a escuta, com o cuidado, é algo que eu conversava muito com o Fabrício. O autor, né, os autores, os idealizadores do projeto é Juan e Fabrício, né? A Eliette também tem uma participação, um protagonismo importante no projeto, mas eu consegui, num determinado momento, trazer essa contribuição, que é pensar como é que a gente vai pensar a escuta, né? Como que a gente vai pensar o cuidado no Paciência Gera Gentileza. Eu lembro que na edição quando o projeto foi proposto no edital do Fundo Municipal de Cultura, eu lembro que uma das propostas foi esse convite para cada participante a trazer esses cacos de casa, né? A trazer esses azulejos, né? Essa cerâmica de casa. E eu sempre pensava também quais seriam os efeitos disso, porque são cacos que têm histórias, né? Se a gente na semana passada mesmo, na terça-feira, uma das participantes, eu perguntei para ela se ela levou algo de casa, e ela falou que levou, e ela começou a contar sobre a história daqueles cacos que ela levou, né? Então essa ideia de trabalhar com algo que pode contar também sobre a nossa história, né? Isso também não vai ser sem efeito. Que efeitos, aí a gente não sabe, porque são muito particulares, mas isso não vai ser algo que vai passar despercebido, né? Aí a gente trouxe, eu fiz uma proposta na edição, essa edição foi realizada em 3 centros de saúde, e a minha proposta foi criar uma peça pequena. Eu não sou mosaicista, eu não sei a técnica do mosaico, o meu papel foi escutar, foi promover esse espaço de escuta e convidar cada participante a criar uma peça pequena, algo daquela experiência coletiva que eles pudessem levar para casa. Para mim, gente, isso é muito caro, assim. Eu tenho uma aposta em experiências coletivas, em experiências com grupos. Eu trabalho com grupos também no consultório, na universidade, em outros espaços, no Ateliê da Escuta, mas eu sempre busco, é isso que eu já falei, eu vou repetir, porque eu acho que isso é muito valioso. Eu sempre busco também individualizar, né, as experiências, para que eu possa escutar o que cada um tem a dizer sobre essa experiência. Então ali, eu comprei um círculo de MDF para que cada um criasse algo. O convite era criar alguma coisa com aquele círculo de MDF e levar para casa. E aí foram esses ateliês que eles criaram essa peça.
Pode passar. Aí tem mais ali a peça que é interessante, essa experiência também de transmissão, uma ali explicando para a outra como que poderia fazer, qual que era a melhor forma, né, de unir as peças. Pode passar. Tem também o café com gentilezas que acontece ali enquanto está acontecendo o ateliê. Pode passar. Acho que já está acabando. Essas são as últimas imagens. E é isso, assim, eu quis situar um pouco, para fechar, eu quis situar um pouco da minha experiência com o têxtil, né, com essa relação entre clínica, né, e experiência artística, até chegar nessa articulação aí com Paciência Gera Gentileza e com o mosaico. Acho que tem mais, esse é o último. É isso, gente. Muito obrigada. Depois quero ouvir vocês aí. Agora a Lu, você? Vocês? Não, é vocês. Passa para a Lu agora. Mas quer abrir para pergunta? Alguma coisa assim? Vocês preferem no final? Deixar. O que vocês acham? O que vocês preferem, pessoal? Não, vamos fazer o seguinte, vamos... Vocês... Depois a gente abre, eu acho que só para... Então a gente tá. consegue controlar um pouco mais. Tá bom, porque tem hora, né? Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Acho que eu conheço várias pessoas aqui, mas algumas que estão fazendo oficina agora, né? Com o pessoal do projeto. Então, primeiro, obrigada pelo convite que vocês fizeram, assim, né? Fiquei feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência no trabalho com mosaico, com o cuidado, saúde mental e o encontro com esse projeto, né? Então, vou tentar falar um pouco mais desse lugar. Eu não trouxe nenhuma imagem assim para a gente visualizar, então eu vou mais tentar aqui conversar um pouquinho. Só anotei uns tópicos para não ficar muito perdido, porque acontece com frequência. Pode deixar. Pode deixar, tá ótimo. Bom, então, vou me apresentar um pouquinho, né, assim, da minha trajetória. Eu venho da formação, né, em licenciatura em artes plásticas, isso em 2007, e desde então vim buscando trabalhar em espaços não formais com arte, né, e enfim, nessa caminhada, em 2011, vim a encontrar, né, o Centro de Convivência, que estou com vários colegas aqui, inclusive, como um campo de trabalho, né, onde a gente faz esse encontro, né, trabalha com esse encontro entre arte e saúde mental, mais especificamente, né. Bom, nesse espaço em específico, né, o Centro de Convivência, ele é um equipamento da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial de Belo Horizonte, e é um espaço que ele se propõe a fazer, né, a ser um espaço de cuidado a partir da arte, né? Então, a gente trabalha lá com diversos fazeres, linguagens, ações nesse campo, né? Com trabalhos ligados à arte da cena, da música, das artes visuais, do artesanato e tal. E aí, especificamente, o meu trabalho, né, eu comecei trabalhando com oficinas de história em quadrinhos, com oficinas de intervenções no espaço, com pintura. E em determinado momento, né, assim, por volta de 2013, eu acho, por aí, vocês podem me ajudar, quem está aqui, veio uma demanda da gente começar com a oficina de mosaico. Essa oficina já havia acontecido no espaço, né, anteriormente, mas ela estava em off, sim, durante um tempo, e me pediram, né, o pessoal que faz oficina chegou com essa demanda. E eu nunca tinha feito mosaico. E eu pensei, bom, então tá, a gente vai começar uma oficina de mosaico, então a gente vai aprender a fazer isso juntos, né? E aí, então, nesse processo, fui buscando informação, fui aprendendo, e a gente foi aprendendo e desenvolvendo esse trabalho juntos, né? Dentro do dia a dia, né? Do cotidiano ali do serviço de centro de convivência. E aí, essa experiência, para mim, também é muito interessante, porque ela foi ganhando
ela foi ganhando desenhos diferentes, assim. Eu acho que tanto a partir do meu amadurecimento naquele contexto, né, do trabalho com a saúde mental, quanto do amadurecimento também com a própria linguagem, né, do mosaico, e acho que junto com isso das pessoas que estavam ali compartilhando comigo daquele fazer. Enfim, e aí a gente eu fui percebendo isso tanto nas relações pessoais, né, na relação, nas demandas, na procura desse espaço de oficina, quanto um pouco até mesmo no resultado plástico do que ia sendo realizado. Assim, acho que tudo foi amadurecendo junto, assim, nesse processo. E aí é um ponto forte, eu acho, assim, né? É uma oficina que está sempre cheia, que tem sempre muita busca, e eu acho que o mosaico ele tem essa capacidade, né, por si também, porque, como você disse, né, Maria, essa coisa é muito simbólico, né, juntar os cacos, né, subjetivamente falando, e aí, enquanto isso a gente vai juntando os cacos ali, né, nos azulejos, e vai juntando os cacos de outros lugares e vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E é isso, né? Eu concordo muito com o que você disse também, assim, né? Eu compartilho dessa coisa que o terapêutico ele vem consequentemente, né? É um espaço da saúde e que busca esse cuidado com saúde mental, e esse efeito ele vem pelo encontro, pela convivência e pelo esse fazer, por esse viés, né, dessas linguagens que a gente ali elabora e trabalha junto com cada pessoa que frequenta, né, aquele espaço. Bom, e aí nesse processo, né, vou contar mais dessa experiência mesmo de encontro, tá? Várias pessoas, né, temos aqui a Jávila aqui também, né, Jávila, produz mosaico, depois se quiser contar um pouquinho da sua experiência, fica à vontade. Ilma também, que trabalha com a gente, também, né, fez um pouco da oficina, né, por um tempo, e outras pessoas que foram chegando também nessa oficina, de várias maneiras, né? E aí eu vou trazer um recorte especial, assim, de duas pessoas que chegaram, que eu até achei que elas estariam presentes. Eu perguntei antes, né, se eu poderia compartilhar um pouco da experiência delas. Não sei, acho que elas estão agora também, elas seguem, né, o processo com vocês, então vocês já devem conhecer, que é a Joana e a Ju, né, a Julieta, que chegaram ao centro de convivência também, né, encaminhadas elas faziam acupuntura, inclusive com o Vinícius, que está aqui, né, no centro de saúde, que conhecia o trabalho do centro de convivência e encaminhou as duas, né, percebeu ali um potencial e uma aptidão também, assim, que seria talvez um encontro legal, né, de expansão ali, enfim, de encontros e o que mais viesse junto com aquilo. E aí foi muito interessante quando elas chegaram, pena que elas não vieram, porque elas chegaram primeiro, Marta estava lá também, né, pode me ajudar a contar um pouquinho, assim. Quando elas chegaram foi um pouco, primeiro elas ficaram assim, acho que isso aqui não é para mim não, gostou muito não, meio chato isso aqui, esse pessoal meio desanimado, né, não acharam tão legal. Porque elas encontraram ali também pessoas diversas, em momentos diversos, né, então. Mas isso também foi uma primeira chegada, elas foram para conhecer, e a partir do momento que elas começaram a participar, a vinculação ela foi crescente, né, a vinculação é muito importante nesse trabalho, né, e, enfim, e foi muito bonito ver o processo, né, delas, assim, de chegando e se identificaram muito com o mosaico, com a linguagem mesmo, e toda a generosidade, inclusive com as pessoas, com as trocas, né, comigo e tudo mais. E, enfim, começamos aquele processo, Jávila também junto com a gente, né, Jávila? E aí, nesse meio tempo, na verdade, há mais tempo eu já tinha vasculhado um pouquinho o projeto. Eu estava pesquisando sobre projetos de mosaicos, assim, diversos, né, na internet, assim, e encontrei o projeto de vocês há mais tempo. Achei interessante, assim, mostrei para algumas pessoas, nossa, que legal. Aí vi a programação, falei, olha, vai chegar aqui perto da nossa regional. Fiquei de olho há um tempo, né, anterior, acho que vocês estavam nem no
Vocês estavam antes na Associação dos Surdos, né? E antes... Aí foi em 2023. Então ano passado não teve. Então acho que quando eu vi vocês ainda não estavam nesse intervalo, talvez. E depois eu vi, né, vocês retomando e fui ficando ali de olho até que vocês foram trabalhar no Centro de Saúde Novo Arão Reis. A gente trabalha, né, na Regional Nordeste, no Novo Arão Reis é na Regional Norte, mas é, né, relativamente próximo, com acesso legal. E eu fiquei pensando se eu esperava, ou lá Valbino, porque é na Regional Nordeste mesmo. Não é pertinho aqui, já vamos, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí, então, eu fiz a inscrição, né? Fiz uma inscrição coletiva e também, mas ainda não conhecia, né? Não conhecia ninguém do projeto. Chamei alguns dos meus alunos ali do Centro de Convivência, quem se interessava, porque isso também é uma questão importante para a gente, né? Assim, a gente oferece ali dentro, tem uma abertura para os trabalhos criativos, sempre no coletivo também, mas a gente também tem preza muito pela relação para fora, né? Que o centro de convivência ele seja um ponto de entrada e não um ponto final, né? Que ele seja um ponto de entrada para daí a gente conseguir partir para outros lugares, que as pessoas achem outros caminhos, né? E que inclusive precisam da gente, né? De preferência, se isso acontecer é um ótimo sinal, né? E aí nesse processo de convidar as pessoas para irem para o projeto, algumas muito interessadas, outras um pouco interessadas, mas assim um pouco desconfiadas, às vezes um pouco desconfortáveis, né? A gente sente isso assim, porque não sabe como é que vai ser recebido, às vezes por tantos momentos ao longo, né, da sua trajetória assim, de relações difíceis em certos espaços, certos ambientes. Enfim, fomos, né? Fizemos a inscrição, fizemos contato e fomos. Vamos ver o que era isso, né? Como é que seria. E como uma busca também, dentro do processo artístico também, de uma ampliação daquela linguagem, porque a gente trabalha nas oficinas, de um modo geral, em formatos menores, superfícies pequenas, né? Os trabalhos são... A gente está num momento coletivo, tem trocas coletivas, como você mostrou ali, né? Às vezes é um que está ensinando para o outro, né? Ali. Mas os trabalhos são feitos individualmente num contexto coletivo. E trabalhos menores. Então, também eu visualizei que seria uma coisa interessante a gente ter uma outra experiência, né? Que seria a criação também de um trabalho totalmente coletivo, né? Até no seu resultado final. E com uma proporção diferente, né? Uma proporção maior, né? Foi exatamente nesse lugar. E, enfim, eu acho que com outras pessoas, com outros artistas que vão trazer outros olhares, outras referências, outras orientações, né, para trabalhar junto com outras pessoas ali da comunidade que chegariam, enfim, que aquilo ali fosse um ponto de partida para uma vinculação mais ampliada, que as pessoas fossem se descobrindo, se fosse o caso, né? E aí a gente foi, né? Fui primeiro com algumas pessoas que não voltaram, né? Tiveram 2 pessoas que foram, depois acabaram não indo. Jávila já foi desde a primeira vez, não foi, Jávila? Nas 2 últimas. E uma também, acabou que a gente foi juntas também, né? Teve o Rogério, a Joana, a Ju, Tiago foi uma vez, o Bruno e o Paulo que foram primeiro. Acho que foram essas pessoas, né? Que foram, teve mais alguém? Não, foram esses, né? Isso. E, enfim, esse grupo que está aí foram os que se vincularam especialmente, né? Assim, que aí foram até o final do projeto. Então, e aí foi muito interessante, porque a Jávila sempre presente, né, Jávila? Disponível, disposta, interessada, interessante, né? E a Joana e a Ju também. E aí foi muito interessante, porque eu só estava indo em um momento, né, nas terças-feiras de manhã, mas tinha um encontro na quinta também. E eu falei, olha, eu só vou um dia, os outros dias vocês vão, né? Mas eu não vou, só vou num momento. E aí foi interessante porque
esse processo, né, quando você fala do cuidado, eu acho que esse relato tem a ver com essa relação, né, de cuidado. Primeiramente, né, esse encontro com Fabrício, com Lili, com Juan, foi muito receptivo, né? Então, acho que todo mundo já se sentiu muito à vontade, muito fácil, né? Então, o que você perguntou, né, como que é o processo de acolhimento, eu acho que é um processo que acontece com sucesso, assim, né? A gente chegou e eu percebi que todo mundo ficou todo mundo muito à vontade em todos os momentos, eu não senti ninguém, né, às vezes desconfortável, se sentindo ali avaliado, ficou todo mundo ali, estava em casa, né? Inclusive com os outros colegas também da comunidade que estavam participando, assim. Eu acho que foi um grupo muito acolhedor de um modo geral. E aí, assim, né, eu disposta aí, a gente pensando em logísticas para as pessoas de preferência começarem a ir sozinhas e eu não precisar ir junto, apesar de que também, né, essa ponte com uma certa transferência, assim, né, ela acontece. E aí foi muito interessante, porque eu escutei várias vezes, olha, se você não for, eu não vou. Eu vou onde a Lu for. Eu falei, não, gente, eu fico brincando, olha, me erra, gente, nem vocês vão sozinhos, você já sabe o caminho, né, pode ir. Só que nessa troca, né, no dia a dia, e também, né, inclusive nesse trajeto de ir, né, desse itinerário, como é que vai, de onde que a gente sai, que ônibus que a gente pega, tudo isso, né, assim, algumas vezes a gente tinha menos pessoas, então a gente agilizou e foi de carro, mas já tinha ido de ônibus uma vez. Isso foi sendo construído e as pessoas se vincularam, né, assim, então, de repente eu comecei a ver que eu não ia na quinta, mas eu recebia as fotinhas que ele via lá, que estava todo mundo presente, né, e aí isso foi dando uma alegria mesmo de ver, né? Olha que legal, né? A coisa, né? Esse processo, ele tá ganhando um corpo, né? A gente atingindo também um objetivo, né? Que é essa expansão mesmo, assim, né? E essa vinculação foi só se fortalecendo, assim. E aí entrou no processo, eu entrei de férias, né? Tô de férias agora do trabalho. Acabou, né? A gente encerrou esse processo lá no Varão Reis, né? Aquela fotinha anterior foi, acho que foi o primeiro dia, né, que a gente foi reconhecer, marcar o lugar, pensar, né, vocês apresentaram o projeto, como que seria o desenho, referência com as calçadas e etc e tal. E quando eu saí de cena, fui para as férias, acabou esse projeto, eles começaram no Olavo Albino, e aí o pessoal, né, continuando afirmando que eles não iriam continuar, e chegaram as ilustres presenças, ó. E aí, de repente, eu continuo recebendo fotinhas das pessoas continuando, né, participando daquela vivência, ou seja, né, o centro de convivência, né, primeiro ali, então, né, uma percepção ali no momento de um atendimento mais individual, na acupuntura, que vem para o coletivo no centro de convivência, que vai para o mundo, né? Porque aí dali, se elas quiserem, aí o que elas vão, né? O que as pessoas, né? Jávila, Ilma, ei Joana, ei Ju. Boa tarde. Eu estou aqui me apresentando e contando um pouquinho do trajetório de vocês lá com o Mosaico, inclusive. Então chegaram ilustres presenças. Então é isso, né? Assim, e às vezes, né, a gente, assim, pensando, né, enquanto uma política pública, né, um serviço público, né, que é o centro de convivência, que faz parte do SUS, né, então, como que às vezes a chegada lá, ela pode ser espontânea, mas muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai por encaminhamento, né, assim, então, no caso, por exemplo, né,
Vocês chegaram, né, a partir do encaminhamento da acupunturista que está aqui, né? E como que tudo isso a gente vai amarrando num lugar, amarrando em outro, né? Vai criando outros laços e a gente vai vendo as trajetórias ganhando mundo, né? As rotinas sendo enriquecidas de maneira bonita, né, com muita beleza, com muito investimento, né, porque o investimento é individual, né, tem um investimento nosso, mas ele não reverbera se não tiver o investimento de quem se propõe a ir ali, né, no dia a dia e tal. Enfim, eu fico até emocionada com a chegada das duas, inclusive. Bom, é isso, sim, eu queria compartilhar com vocês, e como que isso também reverbera para mim, assim, né, porque tanto de... Enfim, tanto na minha trajetória mesmo, assim, né, no meu trabalho. Então, esse encontro, né, ele trouxe para mim o mosaico, que é uma coisa também que eu me identifico, né, me identifiquei, então é uma coisa que vi como linguagem, assim, mas também, isso no estudo também, né, assim, eu estou estudando, então, nessa pesquisa também buscando esse encontro, né, da arte, da saúde mental, enfim, eu acho que sobretudo é um encontro humano, né, assim, de trocas, e a gente mais aprende do que ensina, né. É isso, gente. Obrigada. Se quiserem perguntar alguma coisa, né, quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, né, as meninas que chegaram, já, Ávila, quem quiser, né, Vinícius também, gente, fica aberto. Só porque eu não precisar ir. Eu acho que é muito emocionante ver as pessoas que participaram aqui, principalmente acho que no centro de convivência, a gente sempre escuta o relato das pessoas dessa invisibilização dentro da própria comunidade, né, de ser estigmatizado, de receber alguns apelidos, e um desejo de que as coisas que são produzidas ali dentro, se o pessoal visse que eu faço isso, mas se eles soubessem que eu faço isso, e eu acho que a gente dentro da política, a gente tem a tendência de mostrar isso para a sociedade em eventos centralizados, né? Então a gente vai para o 18 de maio para o centro, a gente faz a mostra de arte insensata no centro, e aí a comunidade onde essas pessoas habitam, né? Onde elas sofrem esses estigmas, às vezes não sabem que aquela movimentação que aconteceu lá no centro é o seu vizinho aqui do lado que está lá, né? Então a importância desse projeto para visibilizar dentro da comunidade onde essas pessoas residem, essas potencialidades, né? Assim, fico vendo ali, né, o Paulo, a Jávila, né, a Julieta, a Joana, o Bruno, assim, que são pessoas que produzem coisas belíssimas, e aí quando elas estão no centro de saúde, onde elas são cuidadas, né, e tem ali essa comunidade que aponta, e essa comunidade vê essa pessoa ali, né, trazendo um trabalho artístico para a comunidade, de ocupar outro lugar nesse imaginário ali, do território onde ela habita, né? Então, tipo, olha, aquela pessoa ali faz aquilo, né? Então, como que isso enaltece o indivíduo, né? Então, essa é a importância dele ser dentro dos territórios, com pessoas do território, ter essa oficina como um lugar de trazer visibilidade, de trazer escuta, de trazer esse lugar de emancipação desse ser que muitas vezes é só estigmatizado, assim. Fico pensando como que
é bom ter projetos assim, em diálogo com o nosso serviço, né? Porque nos auxilia a dar essa vazão de toda essa produção, né? Dessa panela de pressão que é o Centro de Convivência, no sentido de produzir muita coisa e que às vezes o próprio território não tem acesso a essa produção toda, né? A gente vai levar isso lá para o centro de novo. Então, que riqueza poder ter, né, dentro da nossa regional, a possibilidade de trazer essa visualização, né, para os conviventes. Não, muito bonito, muito bom te ouvir e ver as imagens, assim. Deu vontade de estar no próximo participando. Bom, pessoal, Lili, né? Para muitos, Eliette, meu nome. Oi? Lili. Lili, aqui é meu apelido, né? Como que eu sou conhecida lá no Surdos, né? É 2 L's e o I, né? O L e o I, Lili. É interessante, a gente vai aprendendo muito. Bom, eu sou mosaicista, não fui a vida inteira mosaicista, eu vim da área bancária e tal, mas sempre uma veiazinha artística que pulsava, né? E eu tive o contato com o mosaico, a partir do momento que eu tive contato com o mosaico, isso assim, uns 20 e pouquinhos anos atrás, eu abracei de uma forma, assim, eu amei. É uma coisa que me encantou e desde então o que eu faço pensando em levar para o outro. Eu faço pensando em tentar tornar o mosaico o mais acessível possível, de oportunizar aqui em BH, principalmente, né, espaços mesmos, porque eu vi uma carência. Eu era louca para encontrar pessoas que atuavam, eu admirei tanto, né? E não estava encontrando ninguém aqui, muito pouco. E olha que eu pesquisei. Aí eu parti para São Paulo, ia para o Rio, ia para o Rio Grande do Sul, ia para Curitiba, e só aprimorando, mas atrás dessas redes, né? E aqui foi fortalecendo, foi conhecendo, nós começamos a dar aula de mosaico aqui, em ateliês, em peças menores. Eu descobri que eu acho que eu sou canhota para falar, que eu tenho que ficar com o microfone. Acho que eu tenho que falar com a mão de cá e não com a mão de cá. Mas aí, o que eu descobri, assim, que tinha outras pessoas com o mesmo pensamento, como outras arte educadoras, outros que foram se formando e tal, e a gente foi só aumentando essa rede com alunos e formando multiplicadores e tal. Foi no momento, então, que eu conheci, em 2022, eu já atuava, assim, há muito tempo no mosaico, mas aí eu conheci o projeto dos meninos e outro encantamento veio, né? Porque ele veio de encontro a uma coisa que a gente quer sair de ateliê, que a gente quer sair de... Tudo que eu vi em São Paulo e Rio acontecendo, junto com a arte urbana, junto com, não necessariamente a arte urbana, mas indo para, de alguma forma, saindo daquele espaço, eu dei de cara, eu senti de cara, eu falei, o projeto desses meninos é muito bom, gente, é bom demais. Eu me propus a entrar para ele, para agregar, sim, sabe? E faço isso com assim, com uma força mesmo, tudo porque é uma coisa que eu amo mesmo. E nessa trajetória minha aí do mosaico, eu, assim, descobri, observei, não descobri não, observei, tenho observado, sempre observo, que além da técnica, né, a gente domina a técnica, a gente prioriza o aprendizado da técnica, de fazer com qualidade, de entregar algo bonito, algo esteticamente, né, que vai encantar também todo mundo, mas... A minha observação como leiga, né, em termos dessa relação com a saúde mental, eu sou leiga, mas eu acho que eu tenho um pouco da experiência para estar colocando aqui que o que eu apresentei, que
o que eu percebi é que há muito além das técnicas, muito além do material, muito além da linha produtiva para se criar, né, um objeto artístico, o que fica claro e nítido ali que o mosaico é uma arte que cura. Para mim é uma arte que cura. Ela tem essa natureza fragmentada, essa natureza paciente do mosaico, ela para mim é uma, vamos falar assim, é um paralelo muito forte que eu vejo da mente. Esqueci um termo que é usado, mas assim, a mente acaba comunicando com o mosaico em si, ela consegue ter o tempo da cura. Vamos falar assim, os fragmentos. Enquanto a gente está trabalhando, o que é um fragmento do mosaico? Não, um fragmento mínimo é como se fossem os fragmentos internos, que às vezes quebrados, as nossas partes difíceis, né, de estar trabalhando. E a gente, trabalhando com o mosaico, a gente tem esse tempo da cura, essa escuta que eu acho interna, né? Eu não sei falar se é terapêutico, se não é, igual você coloca numa linha na outra, mas o que eu observo é que tem uma importância. Enquanto você está ali focado, enquanto você está ali, seja individualmente, mas principalmente num coletivo, em um devido tempo, num trabalho de paciência, você está dando espaço para a mente curar suas feridas, você está dando espaço para a mente de estar sabendo lidar com situações que te afligem no dia a dia. Então eu falo que ele é um processo que cura enquanto constrói, né? Você vai estar tendo um resultado, vamos falar assim, esteticamente lindo, bonito aos olhos de quem faz, aos olhos de quem assiste, mas ao mesmo tempo, e principalmente trabalhando nos coletivos, trabalhando criando, fortalecendo os laços das pessoas que estão ali. Eu vejo a cada edição do Paciência uma consolidação cada vez maior e a gente conseguindo ofertar e as turmas cada vez mais se interagindo melhor e esse tempo e o espaço que as pessoas aprendem a compartilhar na arte, no mosaico em si, a respeitar, que ele vai estar colocando a tecelinha, né, um fragmentozinho, o caquinho dele, ele conseguir conectar com o caquinho que o outro está colocando lá para construir algo em comum. E respeitar o espaço do outro, respeitar que o produto daquilo ali, ele vai ser fruto de toda uma construção, né? Que o que está saindo ali está saindo da individualidade de cada um, da pedrinha que é de cada um, é preciosa, é dele, é preciosa, é dele. Ele reflete o corte dele, reflete a cor que ele escolheu, ele reflete o tamanho, a forma, e ao mesmo tempo respeitando do outro lá. Então que a soma disso aí, ela é maior, né? A harmonia final que veio das diferenças e não da uniformidade. Então, isso para mim é muito importante, é muito gratificante. E os testemunhos, né? Se fosse pontuar aqui, cada turma, cada uma trazendo uma exclamação final, né? Eu teve aqui, numa edição específica, que foi aqui no bairro União, tinha uma senhorinha, ela tinha um mês que ela tinha perdido o marido dela. Então, aquilo ali, ela estava numa dor muito profunda. Mas você precisava de ver os olhinhos. Ela era a primeira a chegar. Porque aquilo, foi uma ajuda tão grande para ela. Foi uma coisa assim que ela se entregou também e viu tanto que aquilo... Ela pôde trabalhar o processo dela de perda, vamos falar assim, junto com as pessoas que estavam ali, junto com o mosaico que ela estava
ajudando a construir. Então é muito importante isso. E tem testemunhos também, me encanta, vou usar os mesmos. A Ju e a Joana, nesse último aqui eu lembro direitinho, um instante. São coisas que marcam. A gente tem que falar porque são coisas que marcam mesmo. Um instante que essas duas estavam lá sentadinhas, paradas assim, ó. Aí eu falei assim, que foi, Ju? Nossa, né? A Joana também falando, nossa, é bonito demais o que nós conseguimos fazer aqui. Eu nunca imaginei que era isso, eu nunca imaginei que a gente ia chegar nisso. E elas se envolveram tanto nesse processo que elas não iam só na terça de manhã e nem na quinta, elas ficavam lá o dia inteiro. E ela voltaram agora e fica falando que ele está doido para chegar já a outra edição. Porque é isso. É esse processo da gente encontrou um bem-estar ali. É um bem-estar que a arte está proporcionando, sabe? E assim a gente vai de edição em edição com a nossa parcelinha contribuindo, e a gente espera que isso frutifique também. Vocês acabam sendo multiplicadores disso, eu tenho certeza que apaixonou, você vai fazer, você vai levar, você vai ensinar outra pessoa, e assim essa rede que é um sonho nosso e vai virar um sonho de muita gente. Eu só tenho a agradecer a todos, tá bom? Obrigada. Não, agora gostaríamos, né, que tenham pedido, ou alguém dá algum, né, por favor. Eu vou fazer meio que um depoimento pessoal. Eu me dedico à odontologia, eu entrei na faculdade em 87, e a partir daí eu sou dentista até agora. E eu venho me preparando, faço 60 anos ano que vem, e eu venho tentando me descobrir fora desse lugar. Eu vi amigos ficarem com dificuldade, aposentar e não saber o que fazer. Meu pai entrou em depressão. Falei, gente, deixa eu fazer. Eu não me conheço fora do consultório, fora desse trabalho que consome muito tempo quando a gente está dedicando, né? E aí comecei a procurar atividades. E o mosaico me interessa, eu acho muito bonito essa questão de um espaço onde eu posso encaixar alguma coisa e consertar. Para mim é simples, né? Porque eu faço isso como dentista, né? A pessoa chega faltando um pedacinho, eu vou lá acertar. Então eu falei, eu não vou me violentar nesse lugar. Eu tenho um trânsito fácil. E é maravilhoso. Eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar. Uma coisa que eles falam aqui, que vocês todos falaram, que é esse acolhimento, é natural. Não existe, pelo menos nos dias que eu fui, não existe um formulário, um formato, onde você chega pra gente e fala assim, tem que fazer assim, 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 assim. A gente chega, se cumprimenta e a coisa vai fluindo, né? E aí cada um com as suas habilidades, com o seu processo, um pega isso, pega aquilo, corta aqui, ajuda assim, né? E essa coisa vai acontecendo. Esse ponto, assim, para mim tocou muito no pessoal, e uma coisa que eu acho muito legal e muito bonito do trabalho é essa questão coletiva da ocupação do espaço público, né, da questão urbana, e eu convivo dentro de um centro de saúde, né, eu trabalho em Sabará, num posto de saúde, e a gente estava conversando sobre essa coisa do pertencimento, né? Uma coisa que me ocorre no lugar que eu trabalho, como é muito acidentado o bairro, o posto de saúde é um dos poucos lugares planos onde você pode fazer isso aqui, ó, sentar, conversar, né? Porque geralmente são ruas mais apertadas, a urbanização desses lugares de periferia, né, normalmente não é muito acolhedor, né? Não é um espaço muito assim, e o posto né? E o posto a gente acaba gerando uma escuta, a pessoa chega e ela vem procurar a gente por algum motivo, e aí você vai conversar com ela, né? E isso é um lugar que quase não existe para essa população, né? E quando a gente consegue fazer o mural de mosaico dessa forma, nesse lugar onde as pessoas, igual aquele dia que a gente estava
fazendo a marcação, né? As pessoas vêm de curiosidade, já pergunta, aí tem um amigo dela, tem uma pessoa dela ali, né, que ela conhece, que ela vê e já vai perguntar, e aí já começa a trocar ideia, né? Eu acho isso muito, muito interessante, eu achei isso muito interessante no processo. E uma coisa assim que é muito bonito no trabalho de vocês é que a gente vê a roda aqui e a conversa de todo mundo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer pão com fermento vivo, né? Você faz o fermento e aí aquele fermento ele está preso dentro de um espaço, né? Ou você faz o pão ou você divide o fermento, porque se você deixar ele parado ali ele vai acabar. Então esse processo de vocês estarem dividindo esse fermento é nítido, assim. Eu cheguei, tem quantas vezes que eu fui? 4 ou 5 vezes que eu vi vocês, né? É nítido isso, né? Que vocês estão trabalhando como se fosse um fermento vivo, né? O tempo inteiro vocês estão ali. Eu já cheguei para você, por exemplo, e perguntei, eu tenho uma parede lá no sítio, eu queria fazer um negócio assim e tal, e aí a gente já troca ideia, você já me ensina um negócio, aí os meninos cortam aqui, esse alicate é melhor e tal. Não tem nenhuma pergunta qual o meu interesse. Vocês estão lá com o fermento na mão, ele está vivo, e vocês sabem que é isso que vocês querem, que eu faça o meu pão, ou que eu pegue aquilo e multiplique enquanto fermento, e outras pessoas vão fazer pão. Vocês não vão saber para quem que eu passei, mas é só esse ato político ali, né, de estar todo mundo com essa intenção, com esse interesse, que a coisa exista e que continua existindo. Eu achei isso muito legal. Era isso. Alguém mais gostaria de dar? Primeiro, gratidão por esse encontro e por esse compartilhar, e gratidão a vocês duas por terem vindo também. E eu queria que vocês soubessem que, assim, eu acho que eu vou me emocionar também, porque é uma das maiores realizações para mim, enquanto profissional da saúde que produz cuidado, né? Essa produção de cuidado que você traz, assim, é uma das maiores realizações para mim, ver vocês, né? A Ju e a Joana, perpetuando nesse produzir arte, assim, né? Através desse projeto. Eu fico muito, muito, muito feliz. Que bom que você levantou de sua cama e foi, sabe? Assim, talvez essa tenha sido uma das maiores realizações profissionais minhas, assim, tá? Fico muito, muito, muito feliz de te ver aqui e de te ver indo, mesmo que tenha falado, eu só vou se a professora Luciana for. Ela não foi e vocês continuaram indo. Isso me deixa mais feliz ainda. Muito mesmo, assim, né? E isso que você falou do centro de saúde, né, que várias pessoas aqui, né, falaram que é um centro de convergência, né, e ele é inexoravelmente talvez um dos maiores centros de convergência, se a gente for falar em produção de cuidado, né. E eu sou, além de ser médico acupunturista, eu também faço preceptoria, eu recebo os estudantes de medicina no centro de convivência, na rede, lá na Pampulha, e eu tenho trazido muito para eles, assim, nas conversas, essa noção de produzir cuidado e não de tratar doenças, né? E que essa produção de cuidado é algo que ela acaba sendo também, inexoravelmente, inerente a cada um de nós, né? Porque a partir do momento que a gente se preocupa com o outro, a gente está produzindo cuidado, né? A partir do momento que a gente olha para o outro e tenta se colocar no lugar daquela dor ou daquela necessidade, a gente está produzindo cuidado. Se a gente indica um caminho, uma fila preferencial, ou um bebedouro, ou um banheiro, a gente está produzindo cuidado. A gente recebe com gentileza, e esse nome do projeto, Paciência Gentileza, é maravilhoso. O que o mosaico proporciona em termos dessa paciência que você tem que ter para produzir um resultado final, né? O processo é lento, né? E eu sempre, assim, nesse meu percurso na saúde mental também, né? Desde a época de faculdade, desde o movimento estudantil, eu gosto muito da saúde mental. Achei que eu ia fazer psiquiatria e fui, né? Tomei outros caminhos.
Mas o mosaico, para mim, é sem desmerecer absolutamente, sem diminuir absolutamente qualquer outra manifestação de arte, o mosaico é muito simbólico na saúde mental, assim, né? E é isso que você falou, é juntar os cacos, juntar os traços e ir refazendo as coisas, né? É muito... Enfim, eu fico muito feliz de estar aqui nessa roda com vocês. Alguém, gente? Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para poder ver de perto, ao vivo e a cores, né, aquilo que a gente aposta, acredita, né, insiste, resiste, para poder fazer acontecer transformações, né? E nada mais interessante assim do que juntar aquilo que talvez não vai dar em nada, né? E que dá nessa beleza que a gente vê, né? Nesse encontro de cores, formas, pontas, picos, cortes, curvas, né? Então é juntar isso que nos torna humanos, né? Nós somos esse tanto de coisa, né? E de repente dá nisso que a gente testemunha, né? Insiste, já falei da palavra resistência, porque a arte produz leveza e encontros. E o que a gente está fazendo aqui é de pura leveza e de um grande encontro. Mais uma vez quero agradecer. Muito obrigada. Deixa eu ir. Passa lá, fazendo papo. Eu queria agradecer também, dizer que foi bom esse encontro, que foi uma troca boa. E também que é igual vocês disseram, né? A gente vai reconstruindo os cacos. Gente, eu não tenho muito a falar, não. Só tenho a agradecer. Primeiro a Deus, de ter a paciência de juntar os cacos dela e levando a vida, né? É isso aí. Então, muito obrigada, viu? É só essa. Ninguém mais, gente? Bonito, não vai falar. Oi? Quer falar alguma coisa? Aproveita aí. Aproveita que o microfone tá desenvolvendo. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, né? Claro, que faz parte do nosso projeto, né? Hoje mesmo, no momento de hoje. E agradecer a meus companheiros, né? De sempre, que estamos na luta e resistência, como você falou, né? Que transmitir essa arte do mosaico, mas ao mesmo tempo acolher o grupo, acolher as pessoas, né? E estar junto nessa resistência, né? Nessa construção coletiva, que parte sempre do indivíduo, né? De cada um de nós, com nossas diferenças, que eu falo, né? Que eu sou estrangeiro, imagina. Também aí, com a minha questão também de como produzir essa arte do mosaico, né? E cortando dos meus pequenos caquinhos, para construir algo maior entre todos nós, né? Que cada um apoiando diferentes pontos. E me quedou para falar uma coisa que Maria chegou a comentar, que era sobre a imagem do mosaico que a gente faz, né? Como no pensar da imagem, a gente consegue chegar a uma finalização monumental, que foi mais ou menos o que se falou sobre a Ju, né? E a Joana, né? E que acontece nesse intermédio, né? Que entre
entre os interstícios, né? De isso. E é um pouco que aí que acontece muito, porque a gente quando vai construindo, constrói por módulos, né? Então, além de ser um mini caquinho, esse mini caquinho com outros caquinhos conforma um módulo, né? E esse módulo, além de ser um módulo, é uma parte de um todo que se vai construir no final, né? Então, esse desenho vai sendo muito orgânico, né? Como você falava, né? Vamos construindo entre todos à medida que o processo vai se gerando. E isso vai crescendo, né? Vai crescendo com a gente, vai abrindo as perspectivas, né? Do que a gente percebe, né? Como grupo, como coletivo e como pensamentos individuais, né? Que é um pouco o que você falava, né? Agora há pouco. Bom, enfim, era um pouco isso que queria falar sobre essa ideia de que acontece com essa imagem, né? Mas, enfim, é isso. Só agradecimento, agradecer a todo mundo que está aqui mais uma vez. E bom, teremos mais aventuras, né, juntos, entre todos, sempre. Deus quiser. Deus quiser. Alguém, gente? Alguém mais? A Maria deixou uma provocação, uma pergunta, não sei se provocação é pergunta. O que é o cuidado para o paciente seja gentileza, era isso? O acolhimento. Pois é, eu acho que vocês podem me ajudar, né? Mas o que eu tava pensando assim, não sei, para tentar chegar lá. Porque, tipo assim, a gente fica pensando... Hoje eu também trabalho com musicalização numa escola para pessoas com deficiência. E tive oportunidade, né, enfim, de já trabalhar quando morava em São Paulo, em cursinho popular. Sempre tentei fugir do negócio de dar aula, porque eu sou formado em ciências sociais. Sempre tentei fugir disso. Só que eu acho que me persegue. Só que de alguma forma eu fui para lugares assim informais, assim, né? Sala de aula eu tenho pavor, assim. Esse negócio super formalzão e tal. Quando eu fazia faculdade eu achava um saco também. Eu achava um puta saco sala de aula, assim. Não conseguia ficar, mas tinha que ficar, né? E desde sempre. E aí a gente pensa nesse lance do acolhimento, aí trabalhando assim, né, com a galera, com pessoas com deficiência, assim, musicalização, é isso. A música tá em segundo plano. O que ali é um lugar para você, conseguir talvez mexer o braço para tu escovar os dentes, assim, com crianças e tal. Aqui eu sempre pensei que nos nossos mosaicos, é legal, tem que ficar bonito, minimamente bonito. Eu acho que fica minimamente bonito. Mas o negócio não é só ficar, tipo assim, é uma consequência, o ficar bonito, a beleza da arte, ela é uma consequência de um trabalho coletivo e desse corre do acolhimento, que é você, tipo assim, primeiro de tudo, criar vínculos e entender que mesmo nesse contexto coletivo, cada um vai ter uma dificuldade, cada um vai ter uma habilidade, e entender como manusear isso. Eu não vou falar para essa pessoa a mesma coisa que eu vou falar para essa pessoa. Obviamente, para conseguir fazer isso, a gente precisa ter um contexto. Imagina um professor dentro de uma sala de aula com 40 alunos, tendo que pegar uma turma atrás da outra, uma turma atrás da outra, tipo assim, lidando com violência, lidando com contextos familiares bem difíceis, né? Então tem uma questão política por trás que é muito mais, né, que deixa tudo muito mais complexo. Entretanto, eu acho que isso do espaço, acho que não é só espaço de educação, esse espaço do cuidado, esse espaço do acolhimento, esse espaço das relações, dos afetos, assim, né, que se criam, é um pouco do que eu vislumbro como uma possibilidade do criar, do
da educação, de alguma forma, bem entre aspas, da produção artística, da produção coletiva. Eu não vejo sentido mais, sim, nesse momento. Putz, eu vou adquirir conhecimento sentando e lendo só. É importante, gosto de ler, gosto de estudar, mas aí é só um traço, né? É só uma coisa. Eu acho que produzir conhecimento, produzir arte, mas também compartilhar conhecimento, compartilhar o que a gente sabe para um outro que talvez sabe uma outra coisa, isso é só feito em coletivo, isso é só feito a partir da criação de vínculos, da criação de afetos, e de pensar que talvez o conteúdo, a arte, a beleza, a técnica se passa secundário. Sempre. Talvez sempre. Só se, sei lá, você vai ser um musicista de uma puta orquestra, beleza, é um caso específico. Mas, velho, pra galera, pra geral, assim, sabe? Não precisa estar no centro de convivência, não precisa estar num espaço de um centro de saúde que você precisa de um cuidado. Eu acho que o cuidado é geral, assim, né? O vínculo, o afeto, o cuidado, eu acho que tem que ser geral, assim. Acho que é uma coisa que, todo mundo poderia sacar isso, entender isso, assim, mais do que eu vou no centro de saúde para isso, eu vou no centro de convivência para isso, eu vou na escola para tal, eu vou essas instituições, enfim, não sei, assim, eu tô construindo isso na cabeça agora, então não... Eu tô viajando a partir do que ela falou. Então, se ninguém entendeu, me desculpa, mas assim, tá registrado, depois a gente volta e corta. Mas é isso, gente. Eu acho que se alguém quiser. Acho legal que todo mundo também trouxe um pouco de como percebe, né? O acolhimento no projeto Paciência Gera Gentileza, assim, as falas, assim, como que é chegar, né, a partir da divulgação, né, o próprio nome, né, o nome, você vê a divulgação, você vê Paciência Gera Gentileza, oficinas de mosaico, né, e eu acho bem interessante que o convite é para uma oficina, mas é uma oficina que proporciona não só a transmissão da técnica, mas o encontro, a produção coletiva, né? E também você... e aí vem a questão do pertencimento, né? Que é você fazer parte de um espaço que é público. Por que fazer parte? Não só porque frequenta aquele espaço, mas também porque você está contribuindo para aquele espaço na comunidade, para aquele espaço ficar mais bonito, né? Então é interessante como a colega trouxe sobre os trabalhos terem visibilidade também dentro das comunidades, né? Eu acho que, olha que interessante, ter visibilidade dentro da comunidade, né? Contribuindo para aquele equipamento público. A segunda proposta do Paciência Gera Gentileza, que foi para o edital do Decentra, né? Tinha também essa preocupação de pensar o mural de mosaico também como uma contrapartida para os profissionais que atuaram ali, que estiveram na linha de frente naquele período, que foi um período super crítico, assim, né? E foram profissionais que estavam ali no acolhimento, né? No tratamento, no cuidado, né? Então, o mural também foi uma possibilidade de... Então, eu fico pensando nisso, acho que o acolhimento está presente em todos os momentos, nesse momento do convite, da divulgação, nesse momento de fazer parte daquele equipamento de outra forma, que é pela experiência artística, né? E tem muito a ver aquela coisa de que o mosaico, como pintura também, é um revestimento, né? Então é uma proteção, né? Que o equipamento tem por fora, né? Que é o que ela falava um pouco, né? Então nós no começo pensamos muito nisso, sabe? Como esse revestimento podia proteger as superfícies onde ia ser colocado e ao mesmo tempo como as pessoas poderiam chegar a essa proteção, poderiam gerar isso, como
como construir isso, né? Entre todo isso, fui pensando nos primeiros, né? E depois foi sendo gerado muito organicamente, como acontece com isso do cuidado, né? Que a pessoa chega, bom dia, boa tarde, quer um cafezinho, vamos pegar um cafezinho de lá dentro, não sei o que, pegamos lá do centro de saúde, os copinhos. E a transmissão da técnica também super orgânico, não é aquela coisa rígida, módulo 1, não sei o que, o mosaico na Roma antiga, não. É uma coisa mais que se vai dando no caminho das aulas, né? Então, essa transmissão vai sendo ao mesmo tempo que existe a prática, né? Então, não tem aquela coisa como ele falava na sala de aula, né? Que, senhor, aqui tem ponto 1, A, B, ponto 2, C. Não existe isso. É uma coisa bem orgânica e eu acho que isso ajuda muito na nossa pedagogia e essa coisa do cuidado também, né? Que estamos falando, acho que ajuda demais. Mas tem uma coisa também, que apesar disso tudo, tem uma outra, né? Vocês fizeram um material com todo, né, passo a passo, uma contextualiza inclusive sobre a coisa da temporalidade, né, os materiais que a gente precisa para fazer, para realizar o mosaico e tal, cada etapa. É um cuidado, e é uma maneira de deixar que aquilo permaneça, né, porque tem todo esse aprendizado orgânico, para quem está fazendo sempre, aquilo ali, né, mas para quem teve uma vivência e depois vai querer acessar aquilo em outro momento, às vezes, nossa, mas o que vem primeiro? O que eu preciso mesmo, né? Então isso também é legal, né? Que é uma maneira daquilo permanecer, de poder acontecer novamente em outros momentos, né? Assim, vocês tiveram ali, né, um cuidado de criar um material que a gente leva para casa, um folheto ali com, né, informações. Está de graça na internet. Tá de graça. Está disponível na internet, inclusive, quem quiser baixar. Né? Pois é, então tudo isso, né? Eu acho que também é um cuidado, né, com a realização de todo o processo, sim. E eu acho que também, e um pouco disso de que eu estava aqui brisando, né, pensando nisso, porque eu acho que a gente tem um livro que é um livreto, assim, só que é para auxiliar arte educadores, assim, nessa prática do mosaico, né, de fazer o mosaico. E eu tô anotando tudo que vocês estão falando, porque o negócio desse manual nosso, que também está disponível, ele vai crescendo, ele vai se alimentando com as ideias que vão surgindo, porque tudo isso, tipo assim, a gente não sentou, quando a gente foi escrever aquilo, não sentou e falou assim, beleza, o que é o passe? É um negócio que foi sendo criado e só foi sendo criado a partir de coisas como essa, né? A partir de como mosaico, exato, a partir de outras ideias, então eu não sou bobo, né? Eu chamei um monte de gente pra conversar, já tô anotando tudo aqui. Porque é isso, sabe? Tipo, o conhecimento não tá pronto, aquilo lá não tá pronto, aquilo lá é um embrião, assim, que já existe de alguma forma, só que cada edição ele vai crescer, né? Vou pegar aquilo, vou moldar, vou colocar coisas, outras ideias, porque e como também outras edições e para quem quiser também, né? Para quem quiser reproduzir e fazer em outros lugares, porque eu acho que no final das contas é um pouco disso, assim, e pegando que como mosaico, pegando o que cada um tem para oferecer e contribuir e fazer coletivamente também, não só o mosaico, mas toda essa experiência que a gente vem tendo nesses anos, e é isso, né? A questão esse projeto, ainda voltando ainda na questão da comunidade no entorno, né? Que valoriza demais, agrega, né, o próprio objetivo de sair do centro, de deslocar a arte do centro da cidade para levar para as periferias, para os bairros em si, vem muito dessa questão de privilegiar e até de acolher também
potências que existem, a gente sabe potencialmente, cada bairro tem sempre pessoas que querem desenvolver a arte, que querem, né, mas às vezes não tem essa oportunidade, né? E outros que já desenvolvem mesmo dentro dos centros de convivência mesmo que tem e dá a oportunidade, né, delas estarem mostrando a arte delas para, né? E quem está ao lado dos centros de saúde, e como é uma arte urbana num espaço coletivo, eles sentem a importância disso de uma forma, a gente testemunha isso a cada edição, está ali presente, você participou, quem já participou na instalação, você vai sentir isso na pele. Quando a gente, numa edição que nós, ao invés de estar fazendo esses módulos numa técnica indireta, que a gente já trabalhou praticamente o tempo inteiro na rua, isso é um fervedor, todo mundo parava, todo mundo quer participar, pessoas trazendo cerâmica de casa, tudo. Então, várias pessoas queriam ter esse pertencimento ali. Então, isso é bonito demais, eu acho que é interessante. Na segunda edição, passou um pedreiro com uma picareta na mão. Foi, eu queria lá. Assim, aí não tem distinção, ele é muito... abre espaço para todos, né? Então isso é muito bacana, muito essa integração, essa união. Agora, eu acho que todo mundo sente que está realizando algo e quer realizar algo bonito também. Eu sou muito eu gosto de ensinar técnica, eu gosto de buscar o belo é muito subjetivo, a gente já às vezes discorda de um pouquinho nessa linha, mas assim, esteticamente bonito para todo mundo, que todo mundo sente o prazer nisso, de estar contribuindo com a verdade dele ali e para algo, né? Não estou falando que não é aquela coisa do artista plástico, não, mas tem que prezar por estar trazendo, sim, porque é o interior dele que foi vestido, que foi trabalhado para proporcionar aquilo bonito lá. Isso. É um lugar muito interessante dessa convergência, porque eu falei que talvez seja um dos lugares de maior convergência. Garrou no sol. E também desses lugares de convergência da população, é um lugar onde as pessoas têm a maior apropriação do espaço, porque é do lado da casa delas. É diferente de ir num ambulatório, sei lá onde, ou num hospital, ou numa clínica especializada. O centro de saúde está no dia a dia, né? Assim, e eu trabalho no Dom Joaquim, que tem um mosaico lá, talvez é mais antigo. Foi a gente. Pois é. Na frente. No bairro Fernão Dias. Isso. Quando a gente estava, você não estava? Não, eu tô lá tem um ano nesse centro de saúde, um ano e pouco, um ano e meio. E é bonito você chegar num lugar de produção de cuidado e você ver uma coisa bela, né? Assim, e quem fez, né? Quem colocou suas mãos ali, colocou os seus caquinhos naquele juntado de caquinhos coletivos, que é até inclusive um desafio interessante, né? Porque quando eu comecei a frequentar o centro de convivência e ver o mosaico, a produção do mosaico, é uma produção introspectiva em geral, né? Individual. E você colocar esse individual, o juntar dos caquinhos, para um juntar de caquinhos coletivo é muito legal, né? E eu imagino que no centro de saúde as pessoas da comunidade local ali que participaram daquele processo devem sentir um empoderamento muito legal do espaço, uma apropriação muito legal do espaço, né? E acaba se somando a um efeito terapêutico, né? Essa coisa de ser terapêutico ou não, mas todo mundo que chega ali vê aquela coisa bonita, né? Você pode, a gente, há quantos anos, todas essas edições, nós nos vimos uma fichada. Justo. Porque a comunidade cuida. Tem um respeito, né? É isso. O espaço. É código da arte urbana. Muito bom, muito bom. Não tem violência, né? Quando as pessoas veem o mosaico... Ele não atinge o outro a ponto dele querer fazer por cima, porque Sim. O bicho tem essa história, né? Se alguém é violento com o bicho, o outro troca essa violência e picha assim. Então a arte urbana tem isso, esse código. E se nesse espaço de acolhimento,
que a gente está comentando aqui, ele é acolhido também. Sim. Ele acolhe e é acolhido. Não tem esse embate. Maravilhoso. Não propõe, né, pelo menos. Teve um centro de saúde aqui que os vizinhos lá fizeram até um jardinzinho. A vizinha sai com regador, vai lá, molha, cuida. Virou propriedade de todos, né? Muito legal isso. Gente, precisa encerrar. Já deu a hora. Alguém quer agradecer, falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa diferente, mas... Se querem olhar os nossos manuais nesse site... Ah, tá. Beleza, tá no nosso Linktree. Que é o Linktree do Paciente de Gentileza, que também tá no Instagram. Sim, pelo Instagram a gente consegue chegar. E pelo QR Code também. Isso, tem nossos conteúdos ali. Mas agora, falando sério, alguém quer falar mais alguma coisa para encerrar? Só agradecer, então, né? Agradecer a todo mundo que veio, né? Assim, para compartilhar esse momento, a vocês, né? Pelo projeto tão bonito, tão potente, né? Que acolheu o nosso outro projeto e que virou uma bagunça assim só, né? Que eu acho que é por aí, né? A gente vai somando forças, né? O coletivo, eu acredito que é sempre o melhor caminho, né? Assim, a gente tentar achar sempre essa maneira, né? De encontrar propostas, soluções, né, o jeito de fazer as coisas que envolvam o coletivo, né, acho que é sempre mais frutífero mesmo, sim, e caminha para todo esse idealismo que você colocou, anarquista aí, né, de não precisar de nada, né, quem dera a gente fosse uma sociedade que a gente se cuidasse, a gente se resolvesse sem instituição, né, mas enquanto a gente tem instituição, que elas consigam ser menos institucionais possível, né, assim, porque a gente... Que elas abram espaços para invenção. Acho que é o que fica também, né? É um pouco pensar que é uma forma, talvez, ali de lidar, às vezes, com o rigor, né? Institucional, seja justamente esse caminho da criação, da reinvenção, né, da coletividade, né, e nessa descoberta também do que é de cada um, né, assim, isso dos cacos para criar algo, enfim, acho que é isso que fica também. A gente podia tirar uma foto de todo mundo. Eu tinha uma sugestão, assim, de uma sugestão política e provocativa, puxando aí uma coisa para a questão do trabalhador. Eu estou aqui porque eu estou de férias, né? Eu queria muito participar de uma oficina, de uma vivência dessa, não sei se eu vou conseguir pela logística, mas como vocês fazem no centro de saúde, eu não sei ainda se tem muitos centros de saúde a serem, né, contemplados com esse trabalho, de chegar na hora de fazer o projeto para gerente do centro de saúde e convidar, no sentido de uma provocação, a ela ceder pelo menos uns 3 trabalhadores, médicos, enfermeiros, ou técnico de enfermagem, ou porteiro, ou para participar, sabe? Tirar do posto de trabalho um pouquinho, porque muitas vezes a gente não consegue participar das coisas de lazer ou de produção cultural porque a gente está trabalhando, né? Goiânia. Isso daí eu tenho no meu trabalho, né? E como a cultura ela é uma coisa contínua que é semanal, idealmente, né? Tem muitos pacientes que não vão porque o seu trabalho não libera, né? Que ele vai ter falta no trabalho, né? E vincula a comunidade também. Vincula a comunidade. Ali, né, fazendo, imagina, com a pessoa que a gente está, né, há pouco tempo recente, assim, começando uma discussão de saúde do trabalhador lá no centro de saúde e passa justamente por isso, pela apropriação dos trabalhadores daquele espaço e pela forma de ver aquele espaço. O espaço ele pode ser terapêutico, ele pode ter efeitos terapêuticos mesmo que ele não tenha a proposta de ser terapêutico em si, né? O concreto, o cimento. Inclusive, esse movimento dessas PPPs, né, é até uma linguagem, no meu entendimento aqui, arquitetonicamente o contrário que deveria ser, né, porque vira aquela coisa monocromática, monocultural, né, previsível e tudo branco, reto e monótono. Penitenciário. Exatamente. A arquitetura é muito parecida com a penitenciária.
Algumas que eu vi. Imagina agora esses PPPs todas de mosaico, hein? Isso aconteceu dos trabalhadores no Goiânia. Aí fala isso. No Goiânia aconteceu porque era esse limite de pós-pandemia, a galera não tava indo tanto pra rua. Então, basicamente, quem fez foram os... mas era num lugar muito específico. É nessa linha aí. A gente até chega quando começa, assim, mas não vem ainda com esse caráter mais formal, né? Mas a gente fala, comenta com os gerentes, né? Dá o exemplo aqui, que seria interessante se liberar e tal. Sim. Mas a gente ainda, de repente, né, nos próximos tentar. Eu até falo, às vezes já até fizeram, né? Mas é tão... É difícil. É difícil até pelo atual contexto também do centro de saúde que a gente tá vendo, tipo assim, que tá rolando tanta treta, né? Então, às vezes até a pessoa da gerência não tá nem conseguindo fazer nada. A gente tá vendo nesse último aqui que ela tá até afastada, então tipo assim... Então tem o buraco eu acho que a depender do centro de saúde, eu acho que eles conseguem. Mas é uma boa mesmo, é uma boa. Ô, gente, é isso, a gente precisa mesmo encerrar, tá? Todo mundo precisa. Eu agradeço enquanto aqui o paciente era gentileza. Todo mundo, muitíssimo obrigado, tá? Beijo. Aí a foto, vai fazer a foto? É bom. Esse grau.